Nós falamos muito de fenomenologia, né? Nós falamos muito de fenômeno, né? E a expressão composta fenomenologia, né? Mas exatamente o que é que quer dizer fenômeno? O que é que quer dizer fenomenologia, né? É, é claro que essa expressão tem um significado específico para cada escola de fenomenologia, né? Mas, de um modo geral, né, a gente pode dizer o seguinte, ou a gente pode partir da seguinte premissa, né? Fenomenologia especificamente diz respeito à consciência, né? E, mais especificamente, a um modo particular da consciência. Porque nós poderíamos dizer assim, a consciência, né, tem pelo menos duas modalidades específicas, né? A consciência pode se dar, né, como consciência pré-reflexiva e a consciência pode se dar como consciência reflexiva, né? Na consciência pré-reflexiva, nós vivemos, né, a consciência do ator, que é integrada, né? O ator não é espectador, né? O ator é especificamente ator. E a consciência dele é vivência integrada de consciência unificada, de consciência pré-reflexiva, né? Isso é específico por quê? Porque depois que passa o momento da consciência pré-reflexiva, ele dá origem, né, a uma flexão da consciência sobre si mesmo, né? E a consciência se constitui em sujeito e objeto. Um sujeito que contempla o objeto, né? Isso é especificamente a consciência reflexiva, a consciência teórica. A consciência pré-reflexiva do ator é ação, é vivência do desdobramento de possibilidades e é ação, é o acontecer. A consciência reflexiva, a consciência do sujeito e do objeto, é a consciência enquanto acontecido, de um modo tal que sujeito e objeto são acontecidos. E quando a consciência se flete sobre si própria, né, constituindo um sujeito que contempla um objeto, é um sujeito acontecido que contempla um objeto acontecido. Sujeito e objeto são acontecidos. E a consciência pré-reflexiva, a consciência do ator é o acontecer, é a ação. Nesse sentido, é importante a gente distinguir, né, que se utiliza o termo fenômeno, né, de duas formas. Uma forma vulgar, que é o fenômeno enquanto consciência do sujeito que contempla objetos. É a consciência que está cindida na dicotomia sujeito e objetos, né? Esse é o sentido vulgar do termo fenômeno. Nesse sentido, um fenômeno é um objeto que é contemplado pelo sujeito, né? Então é fenômeno ou fenomenologia no sentido vulgar. Então, no sentido que a gente diz que a chuva é um fenômeno, né? Uma pedra é um fenômeno, o rio é um fenômeno, né? Então, o sentido popular e vulgar, né, do termo fenômeno e fenomenologia. Não é nesse sentido que nós utilizamos a palavra fenomenologia, né? Na ontologia fenomenológica, né? Enquanto ontologia e enquanto epistemologia, quando nós utilizamos o termo fenômeno e o termo fenomenologia, né, nós não fazemos no sentido objetivista, no sentido do fenômeno como um objeto que é contemplado por um sujeito. Isso é fenômeno no sentido vulgar da palavra, vamos dizer assim, né? No sentido propriamente epistemológico, no sentido ontológico, né, o fenômeno, né,
se dá na consciência pré-reflexiva, como consciência do ator, né? E é vivência de força, a força do devir, a força do acontecer, as possibilidades que são as forças que a gente vivencia de tudo aquilo que acontece, de tudo aquilo que pode acontecer e que efetivamente acontece, né? Desdobramento da possibilidade é o que a gente chama de ação. A vivência da ação é a vivência do desdobramento de possibilidades, né? A possibilidade, então, é o desdobramento da ação. A vivência do desdobramento da possibilidade é a vivência do desdobramento da ação, especificamente, né? E, além de ser, né, o processo básico da ação, a vivência da possibilidade, enquanto vivência, inclusive, tem uma característica muito peculiar. Ela se constitui como cognição, se constitui como consciência, né? Mas a consciência específica do ator. Durante a vivência do desdobramento da possibilidade, as possibilidades se constituem como consciência, né? E essa vivência de consciência é a consciência do ator, na duração do processo de desdobramento da ação. Então, a constituição do desdobramento da possibilidade, a constituição da ação, no momento da sua duração, como consciência, como cognição, é o que a gente chama de fenômeno. Fenômeno é a constituição da consciência da ação. A constituição da consciência, enquanto processo específico e particular, intrínseco ao desdobramento de possibilidades. As possibilidades, no seu desdobramento, são a ação, e as possibilidades se constituem como consciência. E essa consciência pré-reflexiva, essa consciência do ator, que não é a consciência do espectador, que é o sujeito, né? A consciência do ator é expectação, e a consciência do ator se constitui a partir do desdobramento de possibilidades. E é essa constituição da consciência do ator, enquanto consciência pré-reflexiva, que é o que a gente chama de fenômeno, né? Fenômeno é o desdobramento da possibilidade, é o desdobramento da ação que se constitui como consciência pré-reflexiva, né? E essa constituição da consciência pré-reflexiva a partir do desdobramento de possibilidades, em específico, é sentido. Então, no desdobramento da ação, no desdobramento de possibilidades, na constituição do fenômeno, nós vivenciamos sentido. Nós vivenciamos o desdobramento do sentido enquanto cognição específica, fenomenológica, do desdobramento de possibilidades. O sentido, a constituição do sentido, é o que a gente chama de logos. Então, o fenômeno é logos. O fenômeno é sentido, né? E, enquanto sentido, né, o fenômeno se constitui a partir do desdobramento das possibilidades, a partir do desdobramento da ação. Fenomenologos, né, é o sentido do fenômeno que se constitui como consciência pré-reflexiva, expectativa, consciência do ator, na momentaneidade instantânea do desdobramento das possibilidades, né? Então, o fenômeno se constitui como logos, é fenomenologos, né? O Heidegger adverte que o logos, na palavra fenomenologia, não tem o mesmo sentido que se utiliza objetivisticamente em biologia. A gente sabe que biologia, né, é o estudo da vida, como se a vida fosse ou pudesse ser um objeto a ser estudado teoricamente, a ser estudado explicativamente, né? Em fenomenologia, o logos não significa estudo do fenômeno, né? Definitivamente, né? Quando se disser que fenomenologia quer dizer o estudo do fenômeno, isso é inteiramente impróprio,
fenomenologia não é o estudo do fenômeno. Especificamente, né, o logos, o sentido no termo fenomenologia, né, em específico, tem a ver, né, com o sentido. Então, o logos de fenomenologia, o logia de fenomenologia, quer dizer o sentido do fenômeno. Fenomenologia quer dizer o sentido do fenômeno e jamais o estudo do fenômeno. Porque enquanto estudo do fenômeno, seria fenomenologia no sentido vulgar, ou seja, no sentido objetivista da palavra, né? E, em termos ontológicos, epistemológicos, né, fenomenologia não é nunca objetivista. Não tem a ver com o estudo de um objeto, né? Principalmente o estudo do fenômeno, porque o fenômeno nunca se constitui como objeto, né? Porque, na verdade, o fenômeno é acontecer enquanto desdobramento de possibilidades, ou seja, é a constituição do sentido do logos como desdobramento de possibilidades, como desdobramento da ação. Então, fenomenologia, em específico, quer dizer o sentido do fenômeno, o logos do fenômeno, né? Esse logos, como ele é sentido, ele é uma linguagem, né? Então, a vivência fenomenológica da gente, a vivência pré-reflexiva, a vivência da consciência do ator, é em específico uma linguagem, porque ela é sentido, né? Mas não é exatamente a linguagem verbal. A linguagem verbal é uma coisa. A linguagem enquanto vivência de sentido é outro tipo de linguagem. É logos, é sentido, mas é um outro tipo de linguagem pré-verbal e pré-reflexiva e pré-conceitual. O pessoal do Zen costuma dizer que o dedo aponta a lua. O sábio olha para a lua. O idiota olha para o dedo. Então, a palavra verbal apenas é o dedo que aponta o sentido. E o sentido é pré-verbal, e é pré-reflexivo, e é atual, e é presença. E se dá anteriormente ao modo de ser do sujeito e da dicotomia sujeito e objeto, né? Porque ele é o modo de consciência do ator, enquanto que o sujeito é um espectador. E o ator vivencia a consciência na presença e na atualidade como logos, como fenômeno logos, né? Então, esse é o sentido do termo fenômeno e é o sentido da expressão fenomenologia. Fenomenologia quer dizer o sentido do fenômeno que se constitui a partir do desdobramento de possibilidades como vivência do ator, como vivência da ação pelo ator. O sentido da vivência, do desdobramento da vivência, né, de possibilidades. Do desdobramento de possibilidades, do desdobramento da ação. A consciência desse desdobramento de possibilidades no modo pré-reflexivo de nós sermos é o que se chama de fenômeno. Esse sentido é logos. E por isso que o fenômeno é fenomenologos. E daí a expressão fenomenologia, no sentido específico do termo, como vivência fenomenológica, no sentido ontológico, epistemológico da palavra, e não a palavra no seu sentido vulgar, objetivista. Fenomenologia é a vivência do ator. É o sentido da vivência do ator enquanto desdobramento de possibilidades que se constituem como desdobramento da ação e que no seu desdobramento se constitui como vivência de sentido, como logos, fenômeno logos, fenomenologia.